Todo início de trabalho eu dedico uma fala para a minha equipe. Eu fico feliz de estar trabalhando com essa equipe pelo esforço, a dedicação, a presteza, a bondade mesmo. Porque quando a pessoa trabalha na equipe, ela é bondosa mesmo, porque é um trabalho que requer mesmo uma paciência, uma repetição, uma dedicação. Então, fico assim grato mesmo com essa equipe e também fico feliz de conhecer pessoas boas. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o mistério do nascimento. A gente fala mistério, vem de uma palavra assim que não apresenta clareza, mas se a pessoa analisa a vida dela, ela vai vendo como ela tem a possibilidade de ter o seu futuro. Tem um futuro que ela está caminhando daquela maneira, ela então tem possibilidade, quando ela retorna nessa terra, ter também aquela continuidade de ter um princípio bom. Independente de qualquer pessoa, o Criador dá a cada um que chega nessa terra uma força, uma simpatia e dá sempre assim uma coisa boa, que aquele que cuida daquela criança tem um benefício, tendo filhos ou não tendo filhos, mas se esse trabalho é feito com amor interior, não para suprir uma carência, mas feito naturalmente, tem o benefício. Nós temos que conhecer assim todas as coisas. Se a pessoa está fazendo um benefício para outra pessoa, mas ela quer uma recompensa daquele benefício que ela está proporcionando, que ela vai receber no futuro é aquele benefício que ela está querendo, aquele reconhecimento. O mistério do nascimento tem essa importância assim, que cada um quando chega nessa terra, ele esquece da vida anterior que ele teve. A maneira que cada um tem a graça de esquecer da vida anterior é porque se a pessoa fica lembrando do que ela foi, fica em dúvida no seu dia a dia, na maneira que cada um precisa de ter, para ter as decisões, para ter o ímpeto, para ter o ânimo, para ter a continuidade, para adquirir as vivências na época atual que ela se encontra. Quando uma pessoa fala que existem crianças que nascem num berço de ouro e outras crianças nascem num processo assim muito empobrecido, a pessoa pode pensar que existe uma injustiça na distribuição das coisas. Não existe injustiça, porque as leis da criação são perfeitas, são harmoniosas e o Criador possibilita a cada um aquilo que ele precisa. Se a gente observa a vida de um conhecido, a gente vê assim que se fizer uma progressão do jeito que aquele conhecido está caminhando, ele vai ficar sem a saúde, sem a consideração no futuro, ele vai ficar com limitação no uso do seu corpo físico, porque tem o descuido, coloca qualquer coisa na boca e muitas vezes vive até exaustão. Até exaustão seria assim, com exageros, tanto faz na comida, como no trabalho, como no relacionamento com outras pessoas, ou de costumes que a saúde fica prejudicada. Se faz então uma progressão, a gente vai ver que aquela pessoa, quando retornar à Terra, possivelmente vai vir com limitação, porque quando chegou tinha um corpo físico harmonioso, tinha saúde, recebeu a atenção naquela casa que ele morou, deu a ele. E isso é verdadeiro, porque a gente observando assim a vida de um filho, de um sobrinho, o filho de um conhecido, aquele pequenino tem uma simpatia, tem uma força. E aquele adulto que está cuidando daquele pequenino também tem uma satisfação em fazer aquele trabalho. E aquele adulto entrosa tanto com aquele pequeno que ele vai descobrindo
o som que aquele pequeno está emitindo. O som de um pequenino a gente dá o nome de choro, e aquele choro não é um choro, é o som que ele está emitindo. Passa a ser um choro quando tem a continuidade daquilo que ele está precisando de resolver. Por exemplo, está molhado, está incomodado, está com fome, o jeito que ele se encontra no berço já está incomodando o corpo, ele precisa de mudar de posição, mas o primeiro som que ele emite normalmente é um som para chamar a atenção daquele adulto, para ver a necessidade que ele está tendo. E a bondade desse adulto que faz esse trabalho vai possibilitando o conhecimento de cada som. Existe um entrosamento, existe um crescimento interior daquele adulto. O benefício que o adulto recebeu é essa qualidade, porque ele passou a ter mais qualidades interiores para atender aquele pequeno. Então ele sabe diferenciar o som que aquele pequeno está emitindo e o que aquele pequeno está precisando. Depois vai passando o tempo e esse pequeno, com o desenvolvimento, com a influência externa, ele vai ficando como os outros e vai perdendo o brilho. Cada um tem que ir observando qual é o procedimento que a própria pessoa precisa de ter para ela ir caminhando durante a vida dela, para ela ter o seu corpo físico sadio e ter a harmonia com o entendimento dos ensinos do Criador. Aquilo que planta é aquilo que vai colher. Essa lei nenhuma pessoa tem dúvida. Plantou milho, colhe milho. Plantou cuidado, plantou atenção com os seus pensamentos. Então, quando começa a desencadear uma linha de pensamento, a pessoa já vai ficando perceptível e vai vendo assim que ela precisa de melhorar os seus pensamentos. Quando uma pessoa observa, estava na formação dela bem pequena, ela já falava da profissão que ela queria ter. A gente observa assim um menino, uma menina que fala que quer ser professor, outro fala que quer trabalhar no trabalho igual o pai trabalha, outra pessoa trabalha assim. Acontece que com o pensamento a pessoa vai dando forma, vai caminhando naquela direção que ela está precisando de caminhar para realizar aquilo que ela precisa. Na nossa vida interior, esse trabalho é um trabalho constante que cada um precisa de fazer. A importância que cada um tem é como a pessoa usa os seus pensamentos, usa a sua intuição e usa a sua fala. A manifestação do centro motor, os seus atos, é uma consequência. Quando a pessoa é polida, quando ela é cuidadosa com ela, o trabalho que ela executa, um profissional, a gente fica sabendo assim, a gente fica vendo também, é como ele deixa o ambiente de trabalho. A referência daquele profissional é a maneira que ele deixa as suas ferramentas, a sua organização. Todas as coisas na vida de uma pessoa têm muita importância. Cada um tem que fazer o trabalho de fazer esta observação com ele mesmo. E ele pode fazer essa observação com aqueles que ele tem a responsabilidade, que é com aquele filho que está em formação, que é com aquele jovem em formação, que é da responsabilidade dele. Mas, de uma maneira geral, se um colega de trabalho ou mesmo um irmão de sangue não fez uma pergunta ou não fez um pedido, nós não temos assim tempo para tecer um comentário ou uma observação sobre o ato, a fala daquela outra pessoa. O trabalho que nós fazemos aqui é sempre um trabalho interior. É a pessoa que tem que ver
como ela está caminhando sobre a terra e como ela pode fazer para o seu corpo físico no futuro ficar sadio. Às vezes a pessoa pensa que um ato que ela está fazendo não tem importância, mas tem muita importância, porque um ato que é feito hoje, às vezes há tantos anos atrás, a pessoa fez um ato semelhante. Um ato de descuido, um ato de desinteresse, só que tem uma outra coisa assim mais séria. Aquelas pessoas que sentiram que tinham um descuido naquele trabalho, naquele ato que aquela pessoa estava realizando, aquelas pessoas não esquecem. Então, a referência da pessoa é pelos atos que ela tem. No futuro, se a pessoa trabalha numa empresa e se precisa de fazer uma seleção dos funcionários, aquela pessoa que cometeu aquele ato há tantos anos e agora outro ato, possivelmente na substituição dos funcionários, essa pessoa vai ser a primeira a ser substituída. Tem essa referência e isso é bem sério mesmo, porque às vezes o empregador não sabe verbalizar, mas ele sabe posicionar que precisa substituir aquele funcionário. Isso é verdadeiro. Nós também, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas que nós damos o nome de conhecidos, de amigos, se um desses conhecidos, um desses amigos tem atos inadequados, comportamento inadequado, a gente vai fazendo uma seleção no relacionamento com essas pessoas. Nós temos que ter esse cuidado, porque aquilo que planta é aquilo que vai colher. E se a pessoa continua descuidada com ela, com as coisas que é da responsabilidade dela, isso é com a pessoa, porque é ela que vai colher. E ela também não nos pediu nada, então também não é da nossa responsabilidade. Essa diferença que o mistério do nascimento é para cada um ver como ele é todos os dias, qual é o procedimento que ele tem que ter para ter um futuro melhor. O mistério é que a pessoa não tem o conhecimento, vem fazendo um descuido da vida dela, dos ensinos da criação, dos ensinos que os mensageiros nos trouxeram. Quando uma pessoa está mais envolvida com ela mesma, com os ensinos da criação, ela passa a ter ponderação com os seus atos, com os seus pensamentos. Aquilo que planta, aquilo que vai colher. Quando a pessoa comete atos ou palavras que a outra pessoa que ouviu ou que viu ficou descontente, essa pessoa sempre é lembrada de uma maneira não agradável. Tem muita importância o jeito que a pessoa faz, porque nós temos que caminhar sobre a terra e o interesse assim que cada um tem que estuda o livro Na Luz da Verdade é que os caminhos dessa pessoa sempre estejam abertos, sempre estejam em harmonia. Isso na vida da pessoa, no corpo físico da pessoa, na moradia da pessoa. Dá muito trabalho quando uma casa se encontra em desarmonia. Isso qualquer um pode observar, pode ser um vazamento do telhado, pode ser uma torneira que fica pingando, pode ser uma coisa que precisa ser arrumada, uma lâmpada que queima com facilidade naquele lugar que ela fica com aquele bocal. Então aquela pessoa que mora naquela casa está sempre preocupada com a harmonia daquele lugar, daquele ambiente. A harmonia é muito importante. E se a pessoa tem sempre coisas para serem resolvidas, na vida interior dela também ela fica presa. Ela fica presa àquilo que precisa ser resolvido. Quando a pessoa está fazendo esse trabalho com ela mesma, de vendo a harmonia que existe em cada coisa, ela vai fazer o esforço para a vida dela ficar em harmonia. Porque quando ela depara com a palavra
mistério do nascimento, ela vai ver que tem crianças que nascem com uma condição boa, com uma saúde boa, e tem crianças que nascem sem a saúde. Então tem muita importância cada um dos casos, e aquilo que semeias hás de colher. Nós sabemos assim que muitas coisas cada um colhe, independente se ele encontra ou não nessa época em que ele plantou, mas na época seguinte que ele volta na terra, ele terá que colher. E quando uma pessoa observa a história do homem sobre a terra, é sempre assim, de ter o conquistador e ter o conquistado, mas o conquistado ele tem que ceder pela pressão do conquistador. O mistério do nascimento é muito importante assim, porque a pessoa tem que fazer muito trabalho com ela mesma para ver o que ela está pensando, os seus atos, o jeito que ela é vista. Tem muita importância sim, porque às vezes um funcionário está pensando que ele tem o jeito bom do trabalho dele, mas às vezes o fruto do trabalho dele não é tão bom assim. Então, numa sequência, ele poderá ser substituído. O mistério do nascimento está em todas as coisas, está na condição da pessoa voltar nessa terra e ter de volta uma condição boa para sobreviver, uma facilidade, e ter uma limitação, onde essa pessoa terá que fazer muito esforço. E às vezes vem também com uma limitação de saúde. No caso da saúde, fica fácil da pessoa observar. Se a pessoa hoje caminha sobre a terra com um descuido daquilo que ela coloca na boca, na vez seguinte que ela retornar, possivelmente ela terá que colher, que é o caso da falta da saúde. Hoje, cada um tem que fazer muito esforço de conhecer os alimentos, de conhecer a maneira de cuidar bem do seu corpo. Cada um é que tem que fazer esse trabalho, porque às vezes a mãe pode fazer esse trabalho para o filho um tempo, um período, porque no período seguinte, esse filho é que terá que fazer esse trabalho. Se esse filho ou essa filha tem o costume de zelar pelo seu corpo, tem muitas coisas boas que aquela pessoa vai ficar beneficiada. Quando a pessoa cuida do seu corpo, ela também passa a perceber o alimento que ela vai colocar na boca, que ela vai sentir-se melhor e vai possibilitar um conhecimento para facilitar o seu trabalho de sobrevivência. Todas as coisas que acontecem com uma pessoa, ela mesma é que é beneficiada, porque se ela está sadia, a irradiação dela é diferente. Ela apresenta uma segurança. Fica mais fácil para uma pessoa assim conseguir um trabalho. O jeito que ela posiciona já possibilita uma segurança para aquele empregador. A vida da pessoa é ela mesma é que faz, independente da época anterior que a pessoa que esteve. Mas agora ela tem que fazer o esforço de trabalhar com a limitação que ela tem. Tem uma limitação, todos nós temos uma limitação. Um tem uma facilidade, o outro tem uma outra facilidade. Mas a importância do ser humano sobre a Terra é ele vendo como ele faz para harmonizar as coisas que ele não tem a facilidade. Em qualquer profissão que a pessoa tenha uma habilidade, é suficiente. Com aquela habilidade, ela desenvolver outras. Já tem o costume de cuidar do corpo, já tem o costume de que está desenvolvendo a nobreza. Quando a pessoa tem esse costume, o relacionamento dela com as outras pessoas facilita muito. Pode se aproximar de uma pessoa assim, que ela mesma dá à pessoa a segurança. Na vida da pessoa facilita esta condição. O mistério do nascimento,
independente de como a pessoa chegou nessa terra, mas ela tem que fazer o trabalho de desenvolver a nobreza e procurar conhecer o seu corpo, para ela ter esse corpo melhor do que quando chegou. Não tem importância se apresentou algumas limitações quando ela chegou nessa terra. Tem importância que agora, com a responsabilidade dela, com o conhecimento, ela vai desenvolvendo aquilo que aquele corpo precisa. E ela vai usando com ponderação, de maneiras que ela sempre vai estar qualificada para a responsabilidade que é dela. O mistério do nascimento é esta condição que cada um tem que fazer dentro dele todo instante para a vida interior dele ser melhor. E nós temos que ter sempre um propósito de vida. Esse propósito de vida é o norte, porque se a gente trabalha naquela empresa, se aquela empresa muda de cidade, ou nós queremos mudar de empresa, de trabalho, então o norte fica mais fácil na vida da pessoa e a pessoa vê antes aquilo que vai ser bom para ela. Ela tem o cuidado de ver aquilo que vai ser bom para ela. O mistério do nascimento é uma condição interna de cada um. Cada um tem que fazer esse trabalho de ver como ele atua. Se a pessoa se encontra numa condição de empregador e se ele comporta inadequadamente com aqueles funcionários, não quer dizer que aquela empresa não venha ter uma transformação. Isso a pessoa tem que trabalhar em cima do amor. E o amor é justiça, não é aceitar uma pessoa que não está apresentando um trabalho adequado. Também tem que ir observando as limitações em que a pessoa se encontra para ela mesma ir resolvendo a sua vida interior, porque nós temos dentro de nós muitas personalidades. Cada personalidade atua de uma maneira. A gente observando assim que quando tem irmãos de sangue, quando se reúne, tem aquela espontaneidade, aquela coisa boa. Estou falando assim de pessoas que têm costume bom, que colocam coisas na boca, que dá saúde, não que diminui a saúde. A naturalidade daqueles irmãos facilita muito assim o convívio entre eles. Então a personalidade quando relaciona com irmãos, a personalidade quando trabalha numa empresa, a personalidade quando tem um momento de descontração, de lazer. Cada um é que tem que fazer esse trabalho com ele, de vendo qual é o procedimento que ele precisa de ter para melhorar as tendências que ele tem. Nós temos as tendências e as tendências vão influir na próxima vinda que a pessoa voltar nesta terra. E isso é fácil de observar, porque no caso da saúde física, se a pessoa descuida da saúde, sempre colocando coisas que prejudicam a saúde, então aquele coração tem que fazer um trabalho diferente também, de trabalhar mais. O coração foi feito para levar o sangue até as pequenas partes do corpo. E a pessoa descuidadamente coloca coisas que prejudicam a saúde, então essa pessoa está prejudicando o seu coração, sendo que essas coisas que prejudicam a saúde têm os resíduos. E os resíduos vai parando nos pequenos vasinhos, vai parando nas estrias do sistema nervoso. E a pessoa vai diminuindo o reflexo, vai diminuindo a capacidade de ser alimentado os extremos, que é o dedinho, que é o pé. E na sequência dos anos, essa pessoa vai ficar sem poder contar com partes do corpo. O mistério do nascimento é esta condição, que a pessoa tem que ir vendo que
numa vida seguinte ela vai vir com limitação, porque na vida atual ela está usando o corpo descuidadamente, no costume de colocar coisas na boca, no costume de ter atos inadequados. E um ato inadequado não é somente uma vez que a pessoa faz. Quando a pessoa faz uma vez, fica fácil para ela, mas se ela já tem esse costume de fazer atos inadequados, então o ciclo dela, o relacionamento desta pessoa vai sempre sendo vista com outros olhos, com uma observação. A maneira que aquela pessoa passa a ter as funções na empresa que ela trabalha sempre são funções restritas, porque a própria pessoa vai tirando a confiança daquele administrador. O ato inadequado vai limitando as funções daquela pessoa naquele setor de trabalho, porque a gente observando assim um tio que ficou a vida inteira fazendo aquele trabalho, que não teve uma promoção, então também deve ter tido atos inadequados, não ter tido costumes bons e não apresentar aquela confiança interior para ter a condição de pegar um cargo, de mudar de grau interior. Então, na própria vida que a pessoa se encontra hoje, nessa existência, ela pode fazer um trabalho de observar como ela é com ela mesma e qual é o procedimento que ela precisa de ter para ela ter um futuro melhor. Tem muita importância quando às vezes a gente vê assim uma pessoa que os familiares não querem relacionar com aquele tio, com aquele avô, ou com o pai ou com a mãe, tem essa relação. A própria pessoa não desenvolve uma simpatia, um carinho, um afeto para ela ser atendida. O jeito dela sempre se colocando numa condição de injustiçadas. Elas é que estão sendo prejudicadas. O mistério do nascimento é um trabalho que a pessoa vai fazendo com ela mesma. Um novo nascimento tem a possibilidade da pessoa ser como ela é. Na sequência do tempo, vai sendo pior. Na nossa vida é assim, a graça que o Criador dá a cada espírito humano, possibilitando que ele não lembra da sua vida anterior, é para que a pessoa tenha a ponderação na época em que ela se encontra, e essa ponderação ela ir vendo o ato que ela tem, como ela faz com ela mesma e como ela é vista pelos outros. Tem muita importância, porque nós temos assim um ditado popular que fala: com quem andas, então eu sabereis quem tu és. O nosso relacionamento com as pessoas também é a nossa referência para aquele outro que está nos conhecendo. Um jovem que está em formação, que tem uma índole boa, quando ele vai procurar um emprego, aquele empregador sempre pergunta pelos colegas dele e pede para ele levar os colegas. Então ele apresentou uma coisa tão boa que aquele empregador tem interesse em conhecer os seus colegas. Isso é uma coisa assim que a gente conhece. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição da pessoa, nessa época, melhorar a sua irradiação. Ter um novo nascimento, a pessoa pode ter todo um instante. Se a pessoa tem o costume de ficar grata com o alimento que ela recebe na casa em que ela mora, ela tem esse costume e ela fica sempre grata. Mas se a pessoa tem o costume de reclamar do alimento que ela recebe, ela vai continuar reclamando. E a que é grata sempre terá a possibilidade de continuar recebendo o alimento que foi preparado na casa dela. Aquela que reclama, na sequência, aquela que prepara o alimento, aquela pessoa, na sequência vai parar de preparar. Não tem uma satisfação daquele trabalho que foi feito. O mistério do nascimento é uma condição que a pessoa precisa de ter dentro dela todo um instante para ver como ela é com ela mesma e como ela passa a imagem dela para as outras pessoas.
nós temos que ter um outro valor. E esse valor é um norte interior que a pessoa tem, independente das condições externas. A pessoa tem a ponderação, ela é cuidadosa com ela. E a vida dessa pessoa sempre é melhor.